Aloha galera, ela no mar na área. Você quer aprender a fazer a sua própria handboard? Então fica ligado. Hoje eu tô aqui com o Ed, mano, Ed Rasta, né, artesão, artista plástico, trabalha com arte há muitos anos e ele vai ensinar vocês a fazerem a sua própria handboard, a handplane, né? Conta um pouquinho sobre isso, Ed. Pessoal, é o seguinte, é uma handplane e ela é muito fácil dela ser confeccionada. Qualquer pessoa pode fazer, né? Basta ter um pouco de malícia com ferramenta, entendeu? Mas ela é muito simples, é muito fácil, o material que a gente vai utilizar é um material que a gente encontrou aqui nas proximidades, né? Vai ficar com uma aparência bem rústica. A ideia é essa mesmo, deixar ela bem rústica, não deixar um acabamento muito perfeito, mas ela vai ter uma boa flutuabilidade e vai ficar muito legal, pessoal. É isso aí. Show, então fica ligado aí no passo a passo. Uma furadeira, bem, uma serra tico-tico, uma lixadeira para dar acabamento. Um pedaço de madeira, eventualmente que você tiver em mão, né? Então, um pedaço de pinos. A madeira, ela tá bem lixada, né? Tá bem limpinha. A gente vai transferir agora o desenho da prancha para a madeira, simplesmente. A gente vai fazer aqui um vazado nele para poder encaixar a mão. Vamos dobrar ele no meio e a partir dessa dobra no meio a gente vai encontrar o centro e vamos fazer o formato da mão.
as ferramentas que a gente tem em mãos aqui são ferramentas próprias para isso, porém eu não estou usando nenhum tipo de EPI, né? Máscara, óculos especial, luva. Deixar bem claro que é muito importante usar esses equipamentos, tá bom? Como eu já tenho experiência com a madeira e com as ferramentas, para mim foi de boa. Mas se vocês puderem frisar isso, é muito importante, ok? Agora eu vou dar uma lixada aqui, só um acabamento rápido mesmo, para a gente chegar agora com a tinta, para poder dar uma impermeabilizada na madeira. Inicialmente eu quero deixar ela com esse aspecto de madeira envelhecida, esse aspecto bem roots mesmo, então eu não vou lixar muito, eu vou deixar ele com essa coloração aqui de envelhecida e vou dar essas lixadas só para tirar alguma flepa mesmo, para não machucar a mão. Vamos fazer agora a impermeabilização. Vamos usar um verniz aqui específico para madeira, né? E é para uma madeira de interiores. Mas é importante usar o verniz, porque como a madeira ela vai estar sempre em contato com a água salgada, o verniz ele vai dar aquela impermeabilizada e vai fazer com que o seu equipamento ele dure muito mais tempo. Então é um processo muito importante que não deve ser deixado para trás. É isso aí. Olha só como a madeira ela já muda de coloração. É uma madeira que a gente encontrou jogada fora, num canteiro de obras. A pessoa passa todos os dias, não dá valor àquele material, mas a gente transforma isso numa peça artística. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Bom, além desse modelo que a gente mostrou aqui nesse episódio, existe uma outra forma de você confeccionar a sua pranchinha. Essa daqui foi a minha primeira prancha, quem fez foi o meu pai. Então, nesse momento a gente não tinha nenhum conhecimento de design, do que podia ou não influenciar a performance na onda. Você vê que é uma prancha totalmente simples, tem essa rabeta que a gente chama de fish. A gente não se preocupou muito na parte de trás da prancha, em fazer curvatura. Você vê que ela é uma prancha totalmente reta. E essa madeira é naval, ela foi feita há mais de 6 anos, ou seja, é uma madeira bem resistente para o mar. E aí, por que ela tem a alça? Eu percebi que essa de segurar, né, que foi a que a gente mostrou aqui no vídeo, ela gerava uns atritos que passaram assim, a me incomodar um pouco, uma perda na velocidade. Nada que vá prejudicar o seu desempenho. Mas se você se incomodar também ou quiser testar essa outra forma, é muito interessante. É uma alça que a gente utilizou de uma bolsa que tinha, do outro lado da alça, tinha sido estragado, né? Tava ruim de utilizar a bolsa, então a gente pegou a alça e reaproveitou. Né? Uma coisa assim que também é barato para você. Mas se você não tiver uma bolsa nesse caso para utilizar, você pode comprar. Isso aqui vende por metro, você encontra facilmente. E a gente colocou esses parafusos de aço inox. A gente mediu o tamanho mais ou menos da minha mão e furamos, colocamos os parafusos aqui. Você vê que é também uma coisa muito resistente, está até hoje aqui inteirinho. Do outro lado não ficou o parafuso. Aqui no caso da GoPro que a gente colocou para fazer uns registros, tem o parafuso também de aço inox do outro lado. Então essa é uma outra opção que você tem. E aí nesse caso, quando você coloca a alça, ela vai servir para o tamanho da sua mão ou para de alguém que tem um tamanho parecido. Então se a pessoa tiver uma mão muito grande aqui, já não vai caber na minha, porque a minha mão é pequena. Então a alça também, ó, percebe que fica bem pequena. A vantagem de fazer a pranchinha com aquela abertura, que é a que a gente mostrou aqui no episódio, é que qualquer pessoa pode utilizar. Seja uma pessoa que tem uma mão pequena ou uma mão grande.
E claro, aqui no fundo tô com a capa Lua Tritão, não pode faltar para quem quer dar um upgrade aí na performance, um modelo de pé de pato totalmente específico pro body surf. Clica aqui na descrição que tem um link especial com desconto para você comprar a sua nadadeira, começar o ano pegando altas ondas. Trabalho finalizado, ficou um acabamento muito legal, foi que nem eu falei, rústico. E queria deixar bem claro também que é um material que a gente encontra bastante aqui em Fernando de Noronha. Não só plástico, vidro, mas bastante madeira. E foi uma forma muito inteligente da gente transformar algo que o pessoal pensa ser lixo em um equipamento que a gente pode usar para diversão pessoal, né? Um custo baixíssimo e usando apenas a nossa criatividade. Lembrando que qualquer pessoa pode fazer isso daqui, viu, Letícia? Com é algo certeza. que é muito simples de ser confeccionado e agora a gente vai fazer o teste para ver a flutuabilidade e ver como é que ele funcionou. Fala o seu contato, que se alguém quiser ver tuas artes. Legal. Pessoal, eu já trabalho com artes plásticas há 20 anos. Eu tenho uma marca de acessórios no Instagram, chama-se Galho Verde. E no Facebook também, Galho Verde Biojoias. Só seguir lá, pessoal. Isso, e quem gostou do vídeo também se inscreve aqui no canal, né? Não e esquece. é isso. Aloha, galera, até a próxima. Ai, papai do céu.